E dessa vez eu cheguei com resenha, com direito à análise de fórmula, com direito à aplicação, com direito a desempenho, com direito a tudo que você quer saber sobre a base que ganhou como a base mais tecnológica do mundo inteiro. Estamos falando de Transformake, que é da minha xará Raquel Espósito. Então vamos começar sem mais delongas. De mais nada, o que é importante você saber antes de eu começar a falar sobre ele? O primeiro ponto é que eu faço esse tipo de análise porque eu trabalho com esse tipo de análise há 6 anos. A minha técnica intacta ela foi desenvolvida a partir da leitura de ativos, da interpretação desses ativos e da combinação desses ativos. Nada disso aqui está sendo tirado de trás da minha orelha, não, tá? É fruto de estudo. Segundo ponto extremamente importante. Não tem como você adivinhar uma formulação através da caixinha ou através da tabelinha que tem atrás do seu produto. Por quê? Porque essa formulação é um segredo de fábrica. Só quem detém esse segredo é o dono da fábrica, no máximo o farmacêutico, o engenheiro químico que produz isso aqui. Sendo assim, só de bater o olho você não sabe, não vai conseguir, por exemplo, mandar replicar. É impossível. O que a gente faz dentro da minha técnica intacta e o que eu ensino as minhas alunas a fazerem? Você vai entender, a partir dos ativos que tem aqui, o que aquele produto te entrega de característica ou o que ele não te entrega de característica. Você consegue saber isso através da tabelinha. Agora, a quantidade não tem como saber. Obviamente que aqui a gente está pegando uma caixinha que tem uma classificação qualitativa e quantitativa, que significa do maior para o menor. Por que eu sei disso? Não é uma regra no Brasil, tá? Não é uma regra da Anvisa ainda, embora eu acho que em qualquer momento vai virar. Mas é um padrão de fábricas consolidadas por praticidade. Então, fábricas consolidadas, marcas consolidadas, principalmente marcas profissionais e marcas que têm a visão de vender lá fora, elas vão seguir isso aqui por padrão de praticidade mesmo. Outro ponto importante é que toda fórmula fecha em 100%. Então, a gente tem 100%, e aí esse 100% está dividido nas porcentagens de cada ativo que a gente vai ler aqui. Eu também não vou fazer análise de um por um. Eu vou fazer a análise dos mais importantes, que é o que vai trazer o diferencial aqui para essa base, tá? Por que eu não vou fazer de um por um? Porque uma boa parte são conservantes, estabilizantes, anticoagulantes, enfim, que confere textura, entendeu? Não necessariamente desempenho. Eu vou focar naquilo que foca em desempenho. Ponto importante que isso aqui não é patrocinado, eu não ganhei essa base da marca, eu ganhei de uma loja, que foi da Célia, da CB Makeup Imports, mas não foi da dona. Não tenho nada a ver com a dona, não é minha base, não tenho interesse de te vender ela, não tenho interesse de te convencer a comprar, eu tenho interesse de destrinchar ela para você fazer, para você ver se faz sentido ou não na sua vida, e isso não a isenta de eu fazer algumas críticas, que inclusive farei. Mas é só para você saber mesmo, tá? Que isso aqui não tem rabo preso. Eu recebi esse aqui da Célia na semana passada e eu usei ela 3 vezes, tá? Para eu poder entender como que ela funciona, para eu poder entender como que ela performa, para eu poder trazer uma resenha realmente completa aqui. Aqui a gente tá com um produto realmente revolucionário. Primeiro, porque ele ganhou uma premiação, aqui tá até o selo, uma premiação de base mais tecnológica do mundo inteiro. É um selo Diamante 2023, tá? Ela foi considerada a base mais tecnológica do mundo. Isso é uma vitória muito grande para o Brasil, tá? O Brasil hoje ele é o terceiro maior produtor de maquiagem do mundo inteiro. Aí ele fica só apenas atrás dos Estados Unidos e da China. E a gente, considerando também, eu sempre vou falar isso, porque é um ponto interessante da gente observar. O Brasil ele é o terceiro maior produtor de cosméticos do mundo, mas o setor industrial de cosméticos do Brasil, ele não é um setor fomentado com incentivos, com subsídios, nem nada disso, de nenhuma esfera do governo, tá? Que o nosso governo, ele funciona em esferas, né, do Brasil.
Então, a gente tem o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Nenhuma dessas esferas, muito menos a iniciativa privada, tem esse tipo de incentivo com a indústria de cosméticos, ok? Então, tudo que o Brasil faz com investimentos que são próprios. Então, os donos investem. É as pessoas que vão lá investindo, ou alguns bancos. Se a pessoa der muita sorte, ela consegue um subsídio, alguma coisa, um empréstimo, uma linha de crédito. Mas incentivo tipo agro, a gente não tem dentro da indústria, não, tá? Se a gente tivesse, a gente já ia ter conseguido chegar no primeiro lugar. Oi, faz muito tempo. Falando da base, então. A base aqui é o seguinte, tá? O que a gente tem como regulamentação? Se a base tiver, se o produto ele tiver alguma promessa explícita, ele tem que ter laudo comprobatório, beleza? Então, tudo que for explícito vai ter que ter comprovação. Algumas coisas que são colocadas nos rótulos, que a gente chama de claim, geralmente são coisas que você não pode medir, como, por exemplo, cabelos mais brilhantes. Em relação a quê? Ou pele mais hidratada. Em relação a quê? Quando a promessa ela é bem específica, aí a gente tem que ter esse laudo comprobatório, como, por exemplo, redução de manchas em 5 dias. Isso é uma promessa que dá para a gente mensurar, né? Dá para a pessoa registrar durante 5 dias se vai baixar ou não aquela mancha ali. Então, é uma promessa que, por lei, precisa ter laudo comprobatório. O que a gente tem de promessa nessa caixinha? Aqui tá Transformake, um novo conceito de base, base fluida de tratamento, cobertura de leve a alta, mensurável, ok? Acabamento matte glow, não é mensurável. Acabamento matte glow é ok. Conceito no make-up, não é mensurável aqui, mas aqui atrás explica o que é, então é mensurável, porque é uma base que a proposta dela é você não sentir que você está usando maquiagem. Aqui atrás está escrito isso, então beleza. Nanotecnologia, 85% skincare. Isso aqui, amor, tem que ter laudo, tá? Para colocar isso aqui tem que ter laudo. Então a gente sabe que tem laudo, porque senão nem passaria. Aqui na lateral tem muita coisa. Tá escrito: base de tratamento para todos os tipos de pele. FPS 45, UVA UVB 39. Isso aqui também tem que ter laudo comprobatório. Hipoalergênico, laudo. Não comedogênico. E não é mensurável. Mas eu acho que isso aqui não precisa de ter laudo, não. É só você não usar ativos que são comedogênicos. Age Defense efeito tensor com nanotecnologia. Não é mensurável para o público, tá? Mas laboratoriamente falando, é mensurável. Ácido hialurônico, agora a gente tem os ativos, tá? Ácido hialurônico, Beragari, CBA, isso é muito legal, vou falar dele depois. Nanoresveratrol, vitamina E, óleo de maracujá, óleo de românia, ceramida, ácido mirístico, linoleico, oleico. Fórmula vegana, interessante, não é mensurável, não tem que ter laudo comprobatório, mas isso é interessante pelo compromisso com a natureza, né? Livre de parabenos, livre de glúten, muito bom, tá escrito que é livre de glúten, por quê? Esse livre de parabenos, gente, eu vou ser muito honesta com você, tá? Honesta, sim, nível hard. Livre de parabenos ou não ser livre de parabenos é tipo... é mais um apelo comercial do que realmente fazer alguma diferença na sua vida. Motivo: porque os parabenos, eles foram pegos para Cristo nos últimos tempos. Então, com certeza, você já viu, os disruptores endócrinos, mentira pura, gente. Parabeno não é disruptor endócrino, não tem esse poder todo. Os estudos que falam de parabenos terem leve atividade estrogênica são estudos mal interpretados, porque o parabeno americano, que eles entendem como parabeno, não é o que no Brasil e na União Europeia a gente entende como parabeno, são diferentes. E, enfim,
Só que teve esse apelo do clean beauty, teve esse apelo do produto mais natural, e aí o parabeno não pode, aí o parabeno virou vilão da vez, entendeu? Tal qual o ovo um dia deu colesterol, ou o alumínio dava câncer de mama e não tem comprovação nenhuma, e agora também o parabeno tem comprovação nenhuma. Inclusive, o parabeno, ele tem pureza farmacológica e ele é utilizado para tratamento de feridas. Ele é um dos melhores ativos para tratamento de feridas, tá? Parabenos, assim, é um dos ativos mais estudados do, sei lá, de sei lá quantos anos. Então ele é seguro, ele é completamente seguro. Mas como a gente sabe que virou, mexeu, a indústria cosmética pega um pra Cristo pra vender mais coisa, pra te vender mais coisa na base do medo, então, enfim. Então, ok, ser livre de parabenos ou não ser livre de parabenos não quer dizer nada. Mas estar aqui que ele é livre de glúten é muito bom. Por quê? Porque a gente tem pessoas que são celíacas. Então, existem pessoas que têm intolerância e que têm uma séria alergia ao glúten. E essas pessoas, elas existem, tá, gente? Embora a indústria dá uma ignorada nelas. E a pessoa que não pode ingerir glúten, ela também não pode encostar em glúten. Então, geralmente, quem tem esse tipo de intolerância, né, que é celíaco, tem muita dificuldade com usar cosméticos. Alguns tipos de cosméticos, principalmente cosméticos que têm cor e tudo mais, por conta dessa contaminação com o glúten, tá? Porque o glúten, ele não é só adicionado. Ele também é com contaminação cruzada. Então, por exemplo, se a marca faz um produto à base de aveia, que é um ativo legal, essa aveia, ela pode estar contaminada com glúten, porque lá na colheita ela encostou no trigo, entendeu? Ou no beneficiamento dessa aveia, ela beneficiou na mesma máquina que beneficia trigo. E aí ela está contaminada, ela já não é adequado ali para o celíaco. Por isso que é interessante. Dermatologicamente testada, ótimo, isso significa que temos laudo. Teste de eficácia, laudo. Agite bem antes de usar. Já é uma orientação aqui, agite bem antes de usar. O que está escrito aqui atrás? A Transformei, que é uma base fluida de tratamento que possui uma fórmula inovadora com conceito diferenciado. Base extremamente luxuosa, rica em ativos potentes, tecnológicos, que promovem benefício profundo e regenerativo, defende a pele dos efeitos do tempo, danos causados por agressores externos, retexturiza da luminosidade, blá, 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 blá. Levíssima textura, proporcionando construções de camadas com cobertura leve a alta, proporcionando uma pele uniforme e aveludada, recriando a luz interna com mais novo conceito de matte glow. Por isso que eu falei que aqui atrás está escrito. Promove a sensação de conforto, como se não houvesse produto em contato com a pele, através da tecnologia no make-up. Então, mais uma vez, está escrito aqui, mas não é claim. Aqui atrás está explicando como que você mensura. Uma esfera de inox no interior proporciona uma mistura homogênea de todos os componentes, inclusive dos pigmentos puros e tratados, à prova d'água, resistente ao calor, adapta a todas as estações e regiões, garantindo uma pele impecável com a maquiagem perfeita por horas. E aqui tem o modo de usar, advertência, etc, etc, etc. São 11 cores. Eu vou tentar colocar aqui na tela as cores, se eu conseguir a tabela de cores dela. E aí sim, agora a gente vai para os ativos. E aí a gente também vai falar sobre a aplicação. Eu vou aplicar aqui para você. É uma base que tem aqui 3 tecnologias, né? Ela contém 3 tecnologias, que é a nanotecnologia, a Matte Glow e a No Makeup. Matte Glow e No Makeup faz sentido porque você tem muito ativo aqui dentro, muito ativo aqui dentro. Então, a grosso modo, é como se tivessem poucas porcentagens de cada ativo. Mas, na verdade, é porque a gente tem tecnologias diferentes. Então, essas tecnologias, elas são balanceadas dentro dos ativos. Só que aqui tem que estar igual o índice. Então, tem que estar ativo por ativo em ordem decrescente. Beleza? Quais são os ativos que me chamaram a atenção aqui nessa base? O primeiro deles vai ser o isododecano, a ciclopentasiloxano, que são 2 silicones voláteis. São 2 silicones que evaporam. Tá? O que eles fazem?
eles formam uma películazinha na pele, mas que eles também evaporam. Então, eles permitem que outros ativos tenham tempo para poder criar o que eu gosto de chamar de rede polimérica, né? Que são os ativos que vão fazer isso aqui na sua pele. Por que ele entrelaça? Para ele ser resistente. Então, para ele ter essa repelência à água, repelência ao óleo, ao suor, ele precisa fazer isso aqui. E a textura mate, essa sensação sequinha, ela está muito direcionada, ela está muito relacionada com esses ativos que são voláteis. Por isso que já me chama atenção assim de primeira. Outro ponto, dióxido de titânio. Dióxido de titânio é o primeiro ativo. Aqui, deixa eu ver. Isso mesmo. É o primeiro ativo e é um filtro físico poderosíssimo. Ele é um filtro físico, ele tem uma estabilidade na pele muito grande e ele tem um poder de aderência muito grande. Quem é minha aluna sabe que eu invento termo para tudo, tá? Para poder explicar. E essa questão da aderência é um dos pontos que, na minha visão, da minha técnica, é um dos mais importantes. Por quê? Porque não adianta o produto repelir a água se ele não fica na sua cara. Não adianta aquele produto ter um acabamento lindo, luminoso, se ele não fica. Se você der um sorriso, ela vai acumular no bigode, entendeu? Se você enrugar a testa, ela acumula no meio. E o dióxido de titânio, ele tem essa característica, não só da resistência à água, mas também da aderência. E é um filtro físico, então ele protege, impedindo os raios solares de chegar na sua pele. Ele é bloqueio, assim, ó. Ele bloqueia mesmo. E é muito bom. A gente tem aqui o trimetilsiloxsilicato, que é uma resina oleofóbica, que vai controlar a produção de oleosidade, não só do próprio produto, mas também da sua pele, o que é muito bom, muito legal. Ozoquerita e sílica, que são dois ativos também que são controladores de oleosidade. Controladores de oleosidade nos dois aspectos, controladores do próprio produto e controladores na sua pele. Por que tem que ter isso? Porque é um produto que tem vários óleos, óleo de maracujá, vitamina E, oleosa, o óleo de romã e tudo mais. Então, ele precisa ter um controle para que esses óleos não rancifiquem dentro da fórmula, sabe? Quando fica com aquele cheiro de guardado, é porque rancifica. Então, ele controla o óleo do produto e na sua pele, ele equilibra também a sua produção de oleosidade natural. Eu amo esses ativos, inclusive. E aí a gente vem, ó, mica, legal. Por que é legal? O aspecto de pele maquiada, levinha, matte glow, que tem aqui, ele muito provavelmente está relacionado à mica presente aqui dentro. Eu não sei se eu vou conseguir te mostrar por causa do vidro, mas aqui dá pra ver, bem aqui, ó, bem aqui em cima, não no reflexo, aqui em cima. Aqui a gente tem mica. Mica é um mineral que promove brilho, tá? Então, esse brilhozinho bem levinho, ele vai funcionar como um rebatedor de luz. Então, na hora que você estiver vivendo a sua vida com essa base, ele vai rebater. Eu vou te mostrar isso na prática, obviamente, né? Ele vai rebater e vai disfarçar poros, linhas finas, texturas. Então, isso aqui ajuda muito com essa questão do disfarce. E a mica também é um ativo que promove essa estabilidade. Porque como é um mineralzinho, então vamos supor que como se fossem micro pedregulhozinhos, sabe? Tipo quando você está fazendo concreto, a engenheira civil, que eu sou formada em engenharia civil, falando de concreto aqui agora. Quando você faz um concreto, você junta areia, cimento, água e brita. Essa brita serve para dar força para aquela mistura ali. Então, é como se a mica fizesse mais ou menos isso, a vez da brita, entendeu? Então, ela dá força, estrutura. Então, é um produto que ele vai ficar estruturado. Por isso que tem alguns produtos com brilho, por exemplo, esmalte com brilho, ele tende a durar mais na sua unha do que um esmalte sem brilho. Glitter, glitter, sabe? Por conta dessa textura, dessa ancoragem que ele promove. Beleza. Aqui a gente tem o ácido linoleico,
que é um reparador de barreira cutânea. Aqui a gente entra no ponto do skincare, tá? Que é interessante. Ele é um reparador de barreira cutânea. O que é a nossa barreira cutânea? A nossa barreira cutânea é o que fica bem externamente ao redor aqui da epiderme, né? Que é essa partezinha de fora. Essa parte, ela é uma parte... Nossa pele é um órgão vivo, é o maior órgão do nosso corpo, né? Então, ele está sujeito a tudo que é intempérie. Ao sol, ao tempo, à poluição, à radiação, a tudo, a tudo. E essa barreira cutânea é o que preserva a saúde dessa pele. A nossa barreira cutânea é o que permite, né, com que a gente perca célula morta, com que o colágeno seja regenerado, com que haja cicatrização, etc. e tal. Quando essa barreira está danificada, e ela pode danificar por N motivos, ela pode danificar por excesso de sol, ela pode danificar por tabagismo, por alcoolismo, ela pode ser danificada porque você exagerou a mão no retinol antes de dormir e aí queimou essa pele, ou ela pode ser danificada porque você caiu de moto e ralou a fuça no chão. Tem várias formas de você prejudicar essa barreira. E esse ácido linoleico, ele é um reparador dessa barreira cutânea. Aqui a gente já entra na questão de ser um produto feito, criado para você usar todos os dias como parte do seu cuidado com a pele. Segundo ponto, o oleico. A gente tem o linoleico, que é esse reparador de barreira cutânea, a gente tem o oleico, que é um poderoso anti-inflamatório. Atenção, a acne da mulher adulta, que é uma inflamação. Rosácea, que também é uma inflamação. Enfim, que mais? Dermatite, que também é uma inflamação. Aqui a gente tem um produto que vai reduzir essa inflamação e a longo prazo ajudar para que essa inflamação não apareça novamente. Depois a gente tem o ácido mirístico, que ele é um recuperador de hidratação. Ele não só umecta, tá? Porque a gente tem vários tipos de hidratação. A gente tem a hidratação ativa, quando esse ativo ele penetra nas camadas mais profundas da pele e melhora não só a água, mas a capacidade da pele de absorver esta hidratação. A umectante, que quando capta a água do ambiente, coloca na superfície da sua pele. E a hidratação oclusiva ou a hidratação emoliente, que é a hidratação que impede que a sua pele perca água. Aqui a gente tem um exemplo de hidratação ativa, porque ela não só vai colocar água na sua pele, mas ela também vai melhorar a longo prazo, tá? Tudo isso aqui é a longo prazo, beleza? Não é que você vai usar isso aqui uma vez na sua cara e você vai mudar a sua pele, não. Pelo amor de Deus, aqui a gente não trabalha com promessas milagrosas, não. É um produto feito para longo prazo. No longo prazo, esses ativos, eles vão ajudar, vão melhorar a capacidade da sua pele de pegar essa água e de usar essa água. Vai otimizar o metabolismo da sua pele, entre aspas, porque não existe isso, tá? O metabolismo da pele, assim, é capacidade de reter essa hidratação, de pegar essa hidratação, de produzir colágeno, e por aí vai. E lembra que eu te falei do Beragari, que eu achei muito legal? Esse Beragari, eu não tinha conhecimento dele. Aí eu fui ler sobre o que é. E ele é um ativo que provém do canabidiol. Eu achei isso muito legal. É uma alternativa segura e legal feita do canabidiol. E olha que legal. Ele tem ação anti-inflamatória e calmante. Então ele tem essa questão de reduzir a vermelhidão, reduzir cravo, reduzir espinha, acne, sensibilidade, etc. Ele tem também uma melhora da cicatrização cutânea, alívio do estresse cutâneo. O que é esse estresse cutâneo, tá? Poluição. É um tipo de estresse cutâneo. Então, tipo assim, a pele fica toda saturada, toda coisas de ativos e afins. Então, esse Beracare, eu achei que era Beragari, mas é Beracare. É porque aqui o C tá parecendo um G aqui, ó. Ó, tá parecendo um G, mas enfim. É um ativo muito tecnológico, é um ativo recente.
E é um ativo que tem muita versatilidade, é um ativo realmente muito, muito amplo. E ele também tem fatores de anti-envelhecimento, ou seja, ele previne a oxidação da pele, que é o envelhecimento precoce. Esses são os ativos mais importantes que eu identifiquei aqui dentro dessa composição. São ativos que realmente fazem ali sentido para a proposta. Mas ainda tem vários outros. A gente tem o PEG, a gente tem a dimeticona, polímero cruzado, a gente tem vitamina E, a gente tem essência, o hialuronato de sódio, que é um tipo muito bom de ácido hialurônico, que o ácido hialurônico é um humectante, ele atrai água e coloca na sua pele. E resina de copaíba, tem algumas outras resinas, tem alguns outros, tem niacinamida também, que é muito bom, que também é um humectante legal. Mas enfim, os ativos diferentões são esses aqui que eu te falei. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar para você e vou fazer a primeira crítica a este produto, tá? Não só ao produto, mas a forma de aplicação dele. A minha pele, ela tá limpa, lavada, com sabão e água. Não tem nada de resíduo, nada aqui. E aí é o seguinte, essa é uma base que aqui atrás diz que ela dispensa preparação de pele, ok? Então, o que eu vou fazer? Um lado do meu rosto, eu vou aplicar ela dispensando a preparação de pele. No outro lado, eu vou dispensar a hidratação, mas eu vou usar a blindagem siliconada. Por quê? Eu fiz 3 testes com ela. E é o seguinte, eu não acho justo em uma resenha usar o produto com outros produtos conjugados. Porque tudo que você coloca influencia na resistência. Principalmente se eu quero fazer uma resenha para você que mensura essa resistência ou que faz testes de resistência, eu preciso ser honesta com o que eu vou colocar antes. Se eu colocar um hidratante aqui que é umectante, eu tiro a resistência dela. Não interessa o quão boa ela é. Não interessa se sozinha ela performa bem. Se eu usar um hidratante aqui que não vai funcionar, entendeu? Eu acabo com ela. Eu usei ela de 3 formas diferentes. Eu usei ela sem nada. Eu usei ela com o Oil Shine, que é o da Thalita Barrichello. E eu usei ela com a blindagem siliconada. Deixa eu só pegar um borrifador aqui, porque a gente vai fazer teste da água aqui também. Então, um borrifadorzinho com água. Vou deixar ele aqui na frente. O que eu observei? Ela pura sozinha é boa, mas não curti em mim. Não curti. Com o Oil Shine, que é uma blindagem que dispensa a hidratação, porque ela já faz às vezes dos dois, eu senti que ela deu uma escorregada. Também não gostei. Mas eu gostei muito dela usando com a blindagem siliconada. Muito. Muito mesmo. Aí eu usei ela tanto com hidratante facial, quanto sem hidratante facial. Aqui no teste eu vou usar ela sem o hidratante facial, porque ela tem esse apelo de skincare. Então, tecnicamente, eu não precisaria usar hidratante. Só para você ter esse parâmetro aí na sua casa também. Então, vamos lá. Ela é extremamente fluida, no nível máximo. Ela é fluida de escorrer. E ela aqui dentro tem uma... Dá para ouvir? Ela tem uma bolinha de inox aqui dentro. Então, antes de usar, você tem que sacudir ela bem sacudido para que ela misture todinha e tudo mais, até porque a nanotecnologia dela está presente nos pigmentos também. Isso faz com que ela decante. E aí, se você usar só sem misturar, não vai dar certo. E outra coisa também que eu percebi quando eu usei. A primeira vez que eu usei ela, eu meti 3 pumps, assim, ó. E aí, filha, eu joguei metade fora. Porque realmente ela rende muito. E não é normal no mercado uma base líquida render tanto. Isso para mim foi uma surpresa que me deu até uma assustada. Isso é legal. E é por causa dessa nanotecnologia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pump e do lado de cá eu vou aplicar com o pincel limpinho. Ó, o pincel tá limpinho. E olha o tanto que ela estica. Aqui eu vou aplicar também do lado sem nada, tá? O cheiro dela
Pra quem tem problema com o cheiro, pode ser que tenha um probleminha com ela, tá? Porque ela tem um cheirinho doce, é um cheirinho que me lembra algum perfume da Victoria's Secret. Eu sei que é da Victoria's Secret, mas eu não sei te falar qual. Mas me lembra, sabe? Não é um cheiro ruim, não. Mas é porque quem tem sensibilidade com cheiro, tem sensibilidade com qualquer cheiro, né? Então é bom dar uma avisada. E a minha cor é a cor 2N. É uma cor que ainda está levemente clara, porque eu tô queimada de sol. Mas provavelmente, quando eu não tiver queimada de sol, ela vai dar certinha, ó. E essa aqui é o acabamento dela só com o pincel. É um acabamento bonito que me satisfaz. Não é aquela base que vai ficar toda arranhada, sabe? E um pump ainda tem produto aqui e um pump rendeu isso aqui tudo. Agora o lado de cá, eu vou dar uma assentada nessa base aqui, mas isso aqui é pura fogo do meu rabo, tá? Não tem necessidade de fazer isso aqui. Eu faço porque me dá agonia se eu não fizer. É só pra dar aqui aquela assentada. E ela quase não sai na... Tá limpa essa esponja. Ela quase não sai na esponja. Isso é um bom sinal. Outra coisa também, que embora ela tenha muito óleo, várias variedades de óleos, ela seca muito. Ela fica seca na pele. E ela mantém esse brilho aqui, ó, que é a tal da tecnologia Matte Glow. Tá vendo? Isso é muito legal. Eu achei isso muito legal. Do lado de cá, eu vou usar ela com a blindagem siliconada. A blindagem, essa aqui é a da Suellen. Eu vou botar 2 gotas, uma gotinha na testa e uma gotinha na lateral do rosto. Só porque eu quero ver como que se comporta dos dois lados. Se vai ter alguma diferença na hora de fazer algum dos testes de transferência e etc. Quase que eu derrubo o vidro no chão. Misericórdia. Mas enfim, eu vou colocar outro pump. Tá vendo como que ela é líquida? Líquida, 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 tá? Ela escorre todinha. E aí, eu vou aplicar do lado de cá. Na aplicação, eu não sinto diferença ela estando com preparação de pele ou não. A aplicação dela é bem igual. E ela dá uma oxidada. Base não oxida, tá? Não o processo químico de oxidação. O que acontece é que ela seca e revela a cor original do produto, a cor final do produto. Tá? Mas eu vou usar esse termo oxidar só para você entender que ela dá uma diferença de cor quando recém-aplicada e quando assentada na pele. Com o mesmo pincel, ó, ainda sobra... Gente, ela rende de um jeito que, sinceramente, poucas vezes eu já vi. Vou limpar aqui. Enquanto ela seca, ela assenta, vou chegar aqui bem pertinho para você ver a beleza dessa base. Gente, é uma base muito, muito, muito bonita, tá? É uma das bases mais bonitas que eu já usei. Olha, e a minha pele é 30+. E cheia de hormônio de gestação que eu tô grávida. Então aqui é uma base muito bonita, é uma base bem sequinha no toque e realmente eu não sinto que eu tô com ela. Mas aqui eu quero fazer a primeira crítica a esta base. Não é bem uma crítica, mas uma coisa que eu acho interessante pontuar. Essa é uma base que tem uma promessa muito forte no skincare. E o skincare, ele é bioacumulativo, tá? Para você ter um efeito de skincare, você precisa usar ele de forma contínua e constante por um período de tempo. O skincare, a sua pele, ela vai absorvendo aqueles ativos ao longo do tempo. Sendo assim, não é uma base naturalmente pensada para maquiador. Porque se o diferencial dela é o skincare, então não faz sentido o maquiador ter. Porque o maquiador ele vai usar uma vez, de vez em nunca, na cara da cliente. Então, para mim, isso aí não faz sentido. No entanto, a grade de cores, óbvio, a Raquel, ela é maquiadora,
Então, ela fez uma grade de cores que contempla maquiadores, tá? É uma grade de cor para maquiador. Eu consigo ver isso aqui. Vou colocar aqui na tela para você ver também. Eu tô olhando aqui pela tela do computador. É uma grade de cores que eu, maquiadora, consigo misturar e chegar em qualquer outra cor que eu quiser. Fácil, fácil, tá? Qualquer pessoa com o mínimo de habilidade compra um tom, compra outro tom, mistura e chega a trocentos tons no meio do caminho. Porém, sendo uma base com esse apelo de skincare, eu acho uma grade pequena. Uma grade ainda muito enxuta para contemplar a pele brasileira, principalmente no quesito peles mais claras. Eu tô queimada de sol, o meu tom aqui ficou sendo 2N, e antes do 2N só tem mais um tom, que é um tom mais claro. E que não é um tom mais claro que é tão claro. Ou seja, tem gente que é mais clara do que isso. Os tons de pele preta, eu sinceramente, gente, eu não tenho um A para falar. Tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Os 4 tons de pele preta aqui, que a gente tem como mais retinta, estão excelentes. Mas os tons de pele mais clarinha, na minha opinião, deixa um pouquinho a desejar. Então não é uma base muito fácil de você encontrar o seu tom. E sendo uma base de skincare, era para ter um pouquinho mais de facilidade. Eu não sei como que vai ser daqui para frente, eu não sei se ela pretende incluir mais grades de cor. Eu acredito que sim, porque é uma base muito, muito, muito boa mesmo. Mas esse é o primeiro ponto que eu tenho a fazer uma observação assim um pouco mais incisiva. Beleza. Com certeza isso aqui já está seco no meu rosto, então a gente vai proceder para os testes. Por que eu vou fazer esses testes? Porque sim, porque é legal. Mas não são testes que vão validar alguma coisa assim, né? Por exemplo, jogar água, etc. Não é uma coisa que vai validar o produto ou invalidar o produto, tá? Por quê? Porque você não vai usar isso aqui puro sozinho. Você vai usar com uma blindagem, você vai usar com protetor solar antes, talvez. Você vai selar com um pó, você vai botar um blush em cima, um corretivo em cima. Então, já que você não vai usar o produto puro, então não justifica muito eu ficar fazendo teste de um produto puro. Isso aqui é puramente para você entender que ele realmente cumpre ou não o que promete. Aqui que eu vou fazer? Primeiro papelzinho limpo. Eu peguei 2 lados desse papel e eu vou pressionar os 2 lados do rosto. Chegou a colar. Pra gente ver a transferência. Ó, esse é o lado sem nada, esse é o lado com blindagem. Ó. Se eu falar que não transferiu absolutamente nada, eu tô mentindo, porque rolou uma amarelada, tá vendo, né? Mas assim, do mesmo jeito que transferiu aqui, transferiu aqui. Muito, muito longe, muito, muito pouco. Então, ok. Para mim é uma base extremamente resistente. No toque, ela tá bem seca, mesmo ela estando tendo esse aspecto mais hidratado da pele. Eu vou jogar fora esse papel aqui, vou pegar novamente outros 2 papeizinhos, outros 2 quadradinhos de papel. E aí a gente vai pro teste da água. Ó. A água bate e já repele imediatamente. Tanto nesse lado com a blindagem, tanto nesse lado sem a blindagem, tá vendo? A gotinha vai, escorre e escorre limpinha. Dos 2 lados. Isso aqui, gente, ó, eu tô fazendo só pra você ver, mas eu já sabia que isso ia acontecer pela própria fórmula dela, não tem como isso não acontecer. E aqui eu vou secar dos 2 lados. Sem nada. Não houve transferência nenhuma, 0 transferência. Aqui não tá nem amareladinho nem nada, que é 0, 0 mesmo. E o lado de cá, 0 transferência.
Se eu for fazer o teste do atrito, né, assim... Gostei. Zero. Zero transferência. Esse lado aqui é o lado com blindagem. Zero transferência. Vou pegar o outro papel e vou fazer igual. Ó, o lado sem blindagem transferiu um pouquinho. Tá vendo como que a preparação de pele ela influencia? Sim, senhora? Olha aqui, aqui ela saiu um pouquinho. Aqui, agora seco, saiu também, mas muito pouco. Molhado não saiu não, quer ver? Vou virar aqui a parte de trás. Ó. Com a água, ela não transfere no papel, tá? Com a água, o outro papel, ela também não transfere no papel. Ou seja, todas as promessas de resistência procedem 100%. Temos aqui uma base realmente muito resistente. Agora, eu vou colocar mais um pump, porque eu quero saber se ela consegue desempenhar com a esponjinha uma camada aqui como se fosse um corretivo. Ó. Suporta tanto camada como faz uma cobertura legal. Uma cobertura suficiente ali para minha olheira, tá? Porque eu sei que eu não tenho olheira nem vascularizada, nem com tanta pigmentação assim. Então vai depender muito, mas olha aqui. Deu uma cobertura legal, uma cobertura satisfatória. Agora eu vou fechar essa maquiagem aqui. Nem vou gravar não, só vou fazer o restante dessa maquiagem pra gente trazer as últimas considerações da bichinha. Devidamente maquiada, agora a gente caminha para as considerações finais sobre essa base. É uma base que todos os testes que eu fiz performou, tanto na resistência, quanto no acabamento, quanto naquilo que ela se propõe a fazer, que é manter esse acabamento mais bonito, mais delicado, com esse cuidado com a pele. Realmente é uma base que você consegue dispensar o uso de preparadores de pele específicos, embora se você quiser usar também não vai interferir tanto. Óbvio que você vai ter que observar a compatibilidade aí de formulações para não anular o que ela oferece, mas é uma base realmente muito tecnológica, uma base que tem um rendimento muito superior à média, é uma base que tem um comportamento de coloração bonito na pele, um comportamento de estética bonito na pele, e realmente ela é sim a prova d'água, a prova de suor, tem oleofóbicos e afins. É uma base que tem como média de mercado entre 200, 240 e poucos reais. Foi o que eu pesquisei aqui. São 11 cores e ela vem 40 ml. 40 ml é mais do que a média de mercado. As bases que a gente tem no mercado, tanto nacional quanto internacional, tem uma média de 30 ml. Então ela tem 10 ml a mais, o que é legal. Se você for calcular ali o custo-benefício, ela não tem um custo-benefício elevado, ela tem um custo-benefício muito interessante. Entretanto, por ser uma base que tem esse apelo de skincare, eu não indicaria para maquiadores. Eu acredito que tem outras bases no mercado que vão te dar essa resistência, esse acabamento, essa estrutura com metade do valor dela. Ou com o próximo ao valor dela, mas com, assim, com mais versatilidade, tá? Então, para maquiadores, eu não acho que essa seja um investimento interessante de você fazer em todas as cores. Porque para você oferecer tudo que ela tem, você tem que usar todos os dias. Então, não justifica você, maquiador, oferecer esse tipo de produto dentro de atendimento. Mas eu compraria 100% para ser a minha base oficial. 100%. Você quer uma base para ser a sua base? Compre. Ela é mais cara?
ela é mais cara, mas em primeiro lugar, cartão de crédito está aí para isso. Em segundo lugar, ela rende num tanto que eu estimo que se você usar todos os dias, ela vai durar em torno de 3 a 4 meses. Isso dá R$ 50 por mês. Para você ter todos esses benefícios de uma pele bem cuidada, do skincare, dessa reparação de barreira cutânea, dessa proteção solar e etc., é uma base que compensa muito você ter como acervo pessoal, ok? Outra coisa também, questão de cores. É um pouquinho confuso de você conseguir se identificar ali nas cores só pelo site. Talvez seja interessante você ir em algum lugar onde tenha a representação dessa base, que é o caso da Célia. E no caso do CB Imports, você pode entrar em contato e elas te ajudarem a escolher a partir das bases que você já usa, as próprias vendedoras no atendimento online. Então é uma opção para você conseguir encaixar a cor dela com a sua cor mesmo de fato. Porque só pelo site, pela internet, vai ficar confuso para você entender qual que é a sua cor. Só a última ressalva, se você for estabanada que nem eu, toma muito cuidado que ela é vidro. Se ela cair no chão, ela espoca inteira. E aí não vai ter muito jeito. Então usa ela em cima de uma mesa, usa ela, né, um lugar onde se ela cair, você consegue pelo menos dar uma segurada nela, porque de fato eu vivo quebrando coisas de vidro. E enfim, essa foi a nossa resenha. Agora coloca aqui embaixo o que você achou da resenha, o que você achou do produto. Se você já usou o produto, quais foram suas primeiras impressões? Se você usou de um jeitinho diferente, quais que são as suas, enfim, as suas conclusões gerais sobre essa base? E é óbvio, né, minha filha? Me segue aqui, me segue nas outras redes, entendeu? Comenta o que você quer ver mais por aqui, porque eu vou estar aqui batendo ponto toda semana. Um beijo pra você, até semana que vem.